Bom, eu tenho feito uma cobertura nos últimos acontecimentos da geopolítica e também da política internacional, e o que chama atenção é para a instabilidade justamente que o mundo parece então estar mergulhando, porque entrar na piscina com certeza a gente já pode falar que o mundo já está dentro dessa piscina. Como a gente já tinha falado no vídeo lá da Venezuela das eleições, ao longo das eleições a gente observou várias tentativas de manipulação, e eu já havia adiantado que muito provavelmente o Maduro aproveitaria sua amizade lá com Elvis Amoroso e também toda a questão envolvendo o seu controle sobre o Conselho Nacional Eleitoral para anunciar o resultado eleitoral, então, a seu favor, sem qualquer tipo de prova, coisa que de fato acabou por vir a ser concretizada. Bom, o Brasil, até o fechamento do vídeo que eu tinha feito aqui pro Danúzio, ainda não havia se pronunciado sobre essa questão venezuelana, mas talvez o silêncio tivesse sido um pouco mais produtivo do que o seu posicionamento, meio em cima do muro, entre aspas, mas ao mesmo tempo dando aval para o regime lá do Maduro. Bom, o assessor especial do presidente Lula, focado então em assuntos internacionais, que é então o Celso Amorim, disse o seguinte, vou abrir aspas para ele: "É lamentável que as atas das eleições ainda não tivessem aparecido", fecha aspas. O Celso Amorim ele vai completar que ele conversou pessoalmente com Nicolás Maduro e que o Maduro tinha garantido para ele que as atas seriam publicadas. O Celso Amorim disse que se questionou depois de tudo isso se ele estava sendo então ignorante nesse assunto a respeito da Venezuela. Vamos lá, gente. Celso Amorim é um professor, acadêmico, diplomata. Ele, inclusive, foi ministro das Relações Exteriores durante, então, o governo Itamar Franco e também durante o governo Lula, além de ter, então, participado, sendo ministro da Defesa do Brasil durante um mandato da Dilma Rousseff. Realmente, o Amorim, ele tem um currículo, né, que demonstra toda a falta dele de inexperiência para com esses assuntos internacionais. Ele caiu na toca da serpente sem querer, querendo. Ou será que esse filiado, então, do Partido dos Trabalhadores acha mesmo que está enganando quem? Voltando a falar do Maduro, o Maduro passou os últimos dias dando diversas declarações de teor extremamente conspiratório, soando quase que como se tivesse mesmo uma grande trama mundial contra ele. Na noite dos resultados, por exemplo, o presidente lá da CNE, o já citado aqui, o Elvis Amoroso, disse que todo esse atraso do fornecimento dos dados se deveu então ao hackeamento da instituição, que pretendia impedir e retardar a totalização das contagens. Horas depois, o procurador então geral do país, né, da Venezuela, o Tarek William Saab, acusou vários opositores de estarem por trás então e criando uma conspiração contra a Venezuela que estaria então sendo perpetrada por hackers a partir então da Macedônia do Norte. O governo do país negou qualquer tipo de operação nesse sentido, né, visando então as eleições venezuelanas. Você tá gostando do vídeo e você quer aprender mais sobre geopolítica? Então conheça a escola Danúzio Neto de Geopolítica e Atualidade, criada para você que quer entender melhor sobre o mundo que você está. Como é que você lida então com tantas incertezas? Nós conseguimos prever de fato os acontecimentos. O que é a nova ordem mundial? O conhecimento é a nossa maior ferramenta em um mundo que está se apresentando com tantas dúvidas. Eu tenho a honra então de ministrar na escola do Danúzio o curso sobre Nova Ordem Mundial. Afinal, a nova ordem mundial é um fato ou ela não passa de uma conspiração? Faça parte então da escola, acessando o link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso não só ao meu curso, mas como muitos outros cursos. Comprando a escola, então pelo link também, você vai garantir que eu também receba pelo meu trabalho. Então, como professora lá da escola, não deixe então de conhecer a escola do Danúzio e, é claro, faça parte da escola. Mas vamos lá, a explicação sobre os hackers lá da Macedônia do Norte soa quase como uma coisa bizarra. Hackers de dentro da Macedônia do Norte tentando então retardar os resultados, sendo que, em tese, o sistema eleitoral venezuelano é 100% automatizado e as atas, antes de serem enviadas ao escritório central, são impressas. Bom,
No vídeo de hoje, nós vamos falar ainda mais sobre algumas falas do Maduro que ainda vai acusar então Elon Musk de pertencer a uma seita satânica. Mas não é sobre isso que vai ser o foco do vídeo, a gente tá fazendo um remember aqui, né, do que aconteceu na Venezuela, mas o que a gente vai focar aqui, né, vai ser realmente uma questão muito polêmica que o Maduro vai então falar, do qual o Maduro então vai anunciar a criação de 2 prisões de segurança máxima que ele espera que possam se tornar então campos de reeducação. Estariam as gulags surgindo na Venezuela? Hoje nós vamos entender tudo isso. Então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal do Danúzio. E Matheus, solta a vinheta então, que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, então, ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando, então, sobre o mundo e também te deixando mais informado. Bom, nós abrimos o vídeo de hoje comentando um pouco sobre algumas polêmicas envolvendo a Venezuela, envolvendo as suas dramáticas eleições, contestações sobre o resultado e falas que soam pra gente cada vez mais desequilibradas, vindas então do Nicolás Maduro. Bom, durante uma reunião do Conselho de Segurança lá no Palácio Miraflores, sede então do governo venezuelano, o Maduro vai chegar a afirmar que o Elon Musk nada mais nada menos é do que um agente desestabilizador que pretende tirá-lo do poder lá da Venezuela e que seria o próprio Elon Musk que estaria por detrás de um ataque ao sistema eleitoral do país. O Maduro vai falar então o seguinte, eu vou abrir aspas para então o Nicolás Maduro. Tenho certeza que os ataques são dirigidos pelo poder de Elon Musk. Estamos enfrentando um ataque internacional, mundial, do imperialismo estadunidense, de Elon Musk, da direita internacional extremista e do narcotráfico colombiano, para se apoderar do país por meio, então, da criminalidade, do caos, da mentira e da violência. Fecha aspas, então, para o Nicolás Maduro. O Maduro, ele ainda vai acusar, então, Javier Milei de pertencer a círculos e seitas, da qual, inclusive, ele atuaria junto com Elon Musk. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Maduro. Olhe para o perfil dele. Os símbolos de no peito são seitas do poder americano, que articularam então seitas como as de Milei na Venezuela. São seitas como essa do fascismo, que atacou o país. É uma luta espiritual, é uma luta entre o bem e o mal, entre o ódio e a mentira, o engano e o fascismo, porque vocês conhecem todo então o ocultismo que estava por trás dele. Fecha aspas, então, para o Nicolás Maduro. Bom, além dessas falas, no mínimo alarmistas do Maduro, ele realmente decidiu dar um passo além, como a gente já estava adiantando no início do vídeo, e após mais de 3 dias de protestos nas ruas das principais cidades lá da Venezuela, que pediam, então, a saída do Maduro do poder e exigiam também eleições justas, o Maduro anunciou que criaria 2 prisões de segurança máxima, acrescentando que esperava que as prisões se tornassem uma espécie de fazendas produtivas. Bom, segundo Maduro, as prisões de segurança máxima seriam reformadas às pressas para abrigar e também reeducar os oponentes políticos do seu regime que foram então presos durante esses recentes protestos que estão acontecendo ainda no dia desse vídeo, inclusive lá na Venezuela. O Maduro falou que as prisões vão levar mais ou menos 15 dias para ficarem prontas e ele ainda falou que os manifestantes presos deveriam então ser colocados para trabalhar para construir bastante estradas, ou seja, eles seriam colocados para trabalhar, pelo que a gente pode entender por isso, à força. Bom, o que a gente sabe é que até o momento nós já tivemos mais ou menos 16 pessoas que vieram a óbito, 800 feridos e pelo menos 1.200 pessoas presas, embora o número possa ser maior do que isso que eu estou apresentando aqui para vocês.
Bom, Maduro afirmou que todos os presos estavam drogados e armados em uma tentativa de se justificar, então, diante das câmeras. Ele também afirmou que pelo menos 85% desses detidos seriam, então, estrangeiros e que 80% desses manifestantes sequer votaram nas eleições venezuelanas. O Maduro disse o seguinte, então, em um evento que foi transmitido lá pelo canal estatal VTV. Abre aspas, então, para o Nicolás Maduro. Todos os manifestantes estão indo para o centro penitenciário de Araguá e para a prisão judicial de Carabobó, prisões de segurança máxima. Maduro vai continuar dizendo o seguinte, abre aspas para o Maduro. Prendemos mais de 1.200 pessoas e estamos procurando outras 1.000 pessoas e vamos prender todas, porque elas foram treinadas nos Estados Unidos, no Texas, na Colômbia, no Peru e no Chile. Eles querem transformar a Venezuela em outro Haiti. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Nas novas prisões, eles construirão, então, estradas e eles serão também reeducados. Fecha aspas, então, e finalizou, então, o Nicolás Maduro. Bom, vocês podem ver que a declaração do presidente venezuelano é extremamente polêmica, já que o Maduro está basicamente implicando que ele vai construir prisões de trabalho forçado e do qual as pessoas que pensam, então, é o que a gente pode entender disso, pensam, então, diferente do regime dele, serão reeducadas para não pensarem mais da forma que elas querem. Ou seja, o Maduro tá basicamente falando pra gente, assim, que essas pessoas vão pra prisão, vão fazer trabalho forçado e vão sofrer uma lavagem cerebral. E isso me remeteu muito às antigas gulags soviéticas, símbolo, né, dessa ditadura stalinista que vai reinar ali durante um longo período na União Soviética. E eu vou te explicar o porquê disso, te apresentando um pouquinho do que seriam, então, as gulags. Bom, existe um estudo chamado The Gulag Study, que é um relatório bem detalhadinho mesmo de como funcionava, então, o sistema de confinamento que era praticado, então, lá na antiga União Soviética. Eu vou utilizar ele como base de referência para que eu vou falar, para o que eu vou contar aqui para vocês. Vamos lá, então. A palavra Gulag é um acrônimo russo para Glavnoy, Upravlenie, Lagerem. Devo ter falado errado, mas significa administração principal dos campos. Mas é sabido que os residentes lá da antiga União Soviética, eles não utilizavam muito esse termo gulags. Eles chamavam esses locais apenas como campos. Bom, o antigo Gulag soviético como organização administrativa só surgiu lá na década de 1930. Antes da sua criação e também durante o seu mandato, outros centros de detenção também existiam dentro desse antigo sistema penal soviético. Bom, a gente sabe que hoje o Gulag ele é muito utilizado quando a gente está querendo fazer referência a qualquer tipo de sistema penal que seja opressivo, tá? Então os Gulags eles viraram muito esse símbolo de um sistema penal de opressão. Mas vamos continuar. Bom, as duas principais organizações soviéticas que foram, então, responsáveis pela manutenção dos centros de detenção foram, então, o Ministério da Administração Interna e também a Comissão de Segurança do Estado. Bom, e além do Ministério, a gente também tinha participando a KGB, junto, então, em conjunto para estar operando, né, lá nas gulags. Bom, cada entidade tinha seu próprio órgão penitenciário e cada entidade era responsável pela gestão dessas instalações, por isso que a gente vai ter várias frentes atuando. Os serviços de segurança mantiveram alguns dos seus próprios locais de confinamento, principalmente prisões como Lubyanka, lá em Moscou. Bom, as repúblicas e as regiões, elas mantiveram seus próprios departamentos de colônias de trabalho corretivo, que eram as OITEC, e também a gente tinha as administrações de colônias, chamadas de colônias corretivas de campos de trabalhos e colônias, as UITLIC, que eram separadas, mas elas eram basicamente bastante similares. Elas tinham esse trabalho de fazer essa correção, por assim dizer, então, nessas pessoas que eram presas. Bom, os soviéticos, eles utilizaram esses campos, eles utilizaram essas colônias para, então, prender diversos tipos de indivíduos. Mas muitas fugas, a gente sabe que ocorreram de diversas prisões, sobretudo prisões que eram mais próximas ou a qualquer tipo de centro urbano ou então muito próximas a fronteiras. Então, depois que a União Soviética vai notar essa questão, né, dessas fugas, o governo soviético ele vai passar a optar por
levar as prisões para áreas mais isoladas, mais inóspitas, e muitos presos idosos doentes foram, inclusive, largados, foram expulsos fora dos campos porque realmente não tinha mais, então, para onde levá-los, porque as prisões passam a serem muito distantes, então, das cidades e de fronteiras. Bom, mesmo com tudo isso, a gente tem relatos de detentos que sobreviveram a essas décadas de regime de trabalho de pelo menos 16 horas, fora espancamentos e diversas violências. Então a gente vai ter o Leonid Petrovich Bolotov escrevendo na sua biografia que ele, por exemplo, vai resistir por 20 anos. Ele foi preso com uma leva de 86 engenheiros que foram detidos lá em Leningrado por se comportarem como uma espécie de inimigo do povo. Ele foi levado, então, a Kolimar, região do extremo leste, rica em ouro e onde ficavam alguns dos campos mais conhecidos e também temidos. Bom, além dos campos e colônias, a MVD e a KGB também mantinham as suas próprias prisões, bem também como campos de trabalho forçado e também prisões de segurança máxima para criminosos que eles classificavam, então, como criminosos perigosos. Várias pessoas elas foram detidas por pensar ou até mesmo se comportar de forma diferente do que o regime aconselhava, como o caso que a gente acabou de falar agora, né, do Petrovich. Bom, por conta disso, essas pessoas que pensavam diferente, elas eram consideradas perigosas e também perigosas da própria ordem social. Vocês podem ver que o perigo na União Soviética era pensar diferente do status quo. O Maduro parece que está seguindo os passos dos velhos ditadores, trazendo agora, então, a sua própria Gulag para a Venezuela, que promete viver, então, tempos sombrios e os relatos que nos aguardarão no futuro, nós não estamos preparados para saber. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Não se esqueça também de conhecer a escola Danúzio Neto de Geopolítica. Lá você vai ter acesso a mais de 10 cursos com professores diferentes, inclusive. Então acesse o link que está na descrição desse vídeo e compre a escola por ele, para você garantir que eu também ganhe comissão, então, pelo meu trabalho que eu dei lá na escola, né, dando aula para vocês. Bom, também não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal aqui no YouTube, o nome dele é Bárbara Martinelli, ou seja, leva o meu próprio nome, e ele também tá na descrição desse vídeo. Não deixa de conferir também o meu canal. E, claro, assistir meus vídeos. Muito obrigada por assistir e até semana que vem. Tchau, tchau!